Abra sua Bíblia comigo para Salmo 24. Esse é o salmo que nós propusemos estudar hoje. Semana passada eu dei uma introdução sobre a arca, para que nós pudéssemos chegar com esse salmo aqui. Abra sua Bíblia então, Salmo 24. E Valdinei, seja bem-vindo, Deus abençoe. Salmo 24. Curva sua cabeça mais uma vez. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês hoje à noite. E durante o preparo, orei para que Deus iluminasse de fato a nossa mente, nosso coração, para que essa palavra pudesse de fato e de verdade falar profundamente ao coração. Então, abaixe sua cabeça, ora por mim, ora pela palavra que vai ser ensinada, ora por cada um de nós que está aqui nessa noite, e depois rapidinho eu termino com uma oração. Amém? Semana passada, nós vimos o desejo do rei Davi trazer, depois de quase 60 anos, a arca que estava na casa de uma família, e ele ouviu dizer que Deus estava abençoando a casa daquela família. Já fazia 3 meses que a arca estava lá. E Davi, da primeira tentativa, lembra que ele fez um carroção, ele promoveu um culto, e quando ele foi trazendo a arca para Jerusalém, Deus matou um camarada, porque ele colocou a mão na arca. E Davi então entendeu que aquele não era o método de levar a arca de Deus. E ele deixou a arca nesta casa, e ela ficou ali por alguns meses. Agora ele ouviu que Deus está abençoando a casa, ele conversou com os sacerdotes, e eles o orientaram de que a maneira correta de trazer a arca, de conduzir a arca, era através daqueles varões, as varas, e eram os sacerdotes que tinham que carregar, só eles tinham essa autoridade. E Davi então promove agora um novo culto, uma nova procissão, vai lá na casa desta pessoa e traz a arca. E nós acreditamos que esse Salmo 24 foi o salmo que ensejou, que deu origem a esta procissão em que Davi faz com a arca. Deixe-me ler para você Salmo 24, a palavra do nosso Deus diz: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares, e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Eu tive no Hospital Santa Clara fazendo uma visita para a dona Oswaldina. Ela estava na UTI, e eu tentei de todas as maneiras convencer as pessoas ali que são responsáveis, que eu tinha autoridade para entrar e fazer uma visita para um membro da minha igreja, para orar com ela, para prestar uma assistência social, uma assistência espiritual. Mas a assistência social não deixou. Ela foi muito dura. E eu tentei argumentar de todas as maneiras. E eu não sei se por orgulho, mas eu sei que ela fechou as portas. Eu poderia ter brigado, eu poderia ter reivindicado os meus direitos. Eu poderia ter falado, olha, a lei constitucional tal diz que eu tenho essa autoridade. Mas eu olhei para ela, agradeci e fui embora. Ter uma porta fechada não é fácil, não é? A gente não gosta de ter portas fechadas na cara da gente. E Davi,
ele teve uma porta fechada da primeira vez. Quando ele tentou levar a arca para Jerusalém, as portas se fecharam. Por quê? Porque Deus não caminha com o pecado. Você pode ter muita boa intenção, mas se os seus métodos, se sua vida estiver errado, Deus não caminha com você. Então, quem poderá entrar e permanecer na presença do Senhor? Observa que nós já vimos essas 3 perguntas serem feitas. Os moradores de Bet-Semes, que foram os primeiros a terem a arca depois que os filisteus devolveram. Eles fizeram uma festa, mas também agiram de maneira errada, lembram disso? Eles abriram a arca, e 70 pessoas foram fulminadas. Eles falaram, nós não queremos essa arca aqui não. Quem é que pode permanecer com um Deus santo como esse Deus? E eles mandaram a arca para a casa de Abinadab. O Salmo 15 pergunta isso também, quem poderá habitar? Quem é que pode morar com esse Deus santo? E Davi também faz essa mesma pergunta, nesse salmo que nós acabamos de ler. Quem poderá subir? Quem poderá permanecer nesse lugar santo, onde Deus santo habita? Eu quero, hoje à noite, mostrar nesse salmo, que toda aquela pessoa, preste bem atenção nisso, porque isso diz respeito a você, todo aquele que caminha no caminho, entenderam a minha proposta? Todo aquele que caminha no caminho, tem acesso garantido para subir e permanecer na presença de Deus. Vamos repetir isso comigo? Todo aquele que caminha no caminho, o que ele tem? Ele tem acesso garantido para subir e permanecer na presença de Deus. Qualquer outra caminhada que não esteja no caminho é perda de tempo. O Senhor Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso Davi, nesse Salmo 24, ele vai mostrar para nós 3 passos que nós precisamos dar nessa direção de subir para permanecer na presença do Senhor. O primeiro deles está aí nos versículos 1 e 2. Reconhecer o Senhor como Criador dos céus e da terra. Um Criador soberano, um Criador todo-poderoso. Nós cantamos isso, que Deus tem poder para salvar. Se Deus não fosse o Criador soberano, todo-poderoso, Ele não teria poder para nos salvar. Por isso Davi está dizendo isso, ao Senhor pertence, ou do Senhor é, a terra e tudo que nela contém. Meus queridos, nós precisamos aprender a fechar questão com esta verdade. Tem muitos crentes que no domingo acreditam que Deus é o Criador, mas durante a semana, na escola, diante dos professores, eles são seduzidos por aquilo que é ensinado acerca de Deus. E eles dizem, não, é verdade, a Terra existe há bilhões de anos e foi através de evolução que tudo isso aconteceu. É muito interessante que o Salmo 19 faz uma revelação de que a natureza ou a criação revela a existência de Deus. Você pode ler esse salmo, ele é maravilhoso. Mas é uma coisa interessante que no passado, a mentalidade das pessoas no Oriente Médio antigo era como uma coxa de retalhos. Eles acreditavam que existiam várias divindades, e cada divindade tinha domínio sobre determinadas localidades. Vocês se lembram uma vez que Israel batalhou contra a Síria? Isso está lá em 1 Reis capítulo 20. Israel derrotou os sírios. Eles voltaram, o rei com os seus conselheiros voltaram para a Síria, e eles aconselharam o rei da seguinte maneira, olha, vamos marcar para o ano que vem a guerra nos vales, porque o Deus de Israel é um Deus dos montes, e se nós guerrearmos com ele nos vales, nós vamos vencer. Essa era a mentalidade. Haviam várias divindades, mas eram divindades locais. Os seus poderes não podiam ser exercidos em outros lugares, só naquela divindade, só naquela localidade. Eu gosto de Naamã. Ele era um sírio, um general do exército, a Bíblia diz, porém, leproso. Um dia,
ele ouviu de uma jovenzinha judia, que havia sido capturada, estava lá na casa dele trabalhando de doméstica. E ele falou assim para a senhora dela: se o meu senhor Naamã fosse lá em Jerusalém, ele saberia que há Deus em Israel. Lembra dessa história? Ele foi, o profeta disse para ele: olha, você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que implica isso? O que o profeta quis ensinar para Naamã? Que é preciso crer em Deus. Ele fez isso, ele creu, deu 7 mergulhos, e ele foi lavado, purificado da sua lepra. Então ele volta lá no profeta, oferecendo dinheiro, e o profeta diz: não, é graça, Deus não faz nada para cobrar. Ele falou: então, agora que eu acho interessante, olha a mentalidade errada das pessoas da época, coxa de retalhos. Ele falou assim para o profeta: então, me permite levar 2 sacos da terra daqui, para que quando eu cultuar a Deus lá, eu cultuo em cima da terra daqui, porque agora eu sei que há Deus em Israel. Mentalidade de coxa de retalhos. Tem muitos cristãos hoje em dia que têm essa mentalidade. Eles querem subir no monte, porque lá Deus atende as orações, lá é que Deus faz o poder. Mentalidade coxa de retalhos. Do Senhor é a terra. O nosso Deus é um Deus grande e poderoso. Ele não está limitado em lugares. É isso que o Davi está ensinando. Por isso ele tem poder para salvar. No presente nós temos uma ideia chamada deísmo, que surgiu lá atrás na Inglaterra, lá no século XVIII. A ideia de que existe um Deus sim, mas é um Deus que não se importa com este mundo. Na verdade, ele não tem nem poder para fazer nada nesse mundo. Ele abandonou, ele criou sim, mas ele abandonou esse mundo, e cada um vive a sua própria sorte. Quantas pessoas hoje, no mundo em que nós vivemos, acreditam que há um processo evolucionista que cuida de todas as coisas? Deus não interfere mais aqui. Mas Davi, ele quer nos mostrar que a ideia de que há um Deus criador é uma questão sine qua non para a nossa fé. O que significa isso? Isso é uma expressão latina que diz o seguinte: olha, se você não crer que há um Deus criador de todas as coisas, dos céus e da terra, as coisas visíveis e invisíveis, você não terá condições de dar o passo seguinte. Você não terá condições de crer que esse Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, é também um Deus salvador. Por isso, Davi vai mostrar nesse salmo que nós acabamos de ler, nos versículos 1 e 2, que o Senhor é único, não existe outro igual a Ele. O nome que ele usa para Deus aqui, Senhor, Yahvé, é o Deus que fez aliança com Israel. Só esse Deus mostrou de um ato físico, um ato real, de que Ele existe, que Ele interfere na história. O único Deus que resgatou um povo debaixo de uma nação poderosa. Deus foi no Egito, fez vários e vários milagres, e com seu poder, com seu braço forte, Ele tirou o seu povo e o levou para a terra prometida, manifestando a sua existência, manifestando a sua graça e o seu poder. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro que tem capacidade para salvar cada um de nós. Volta algumas páginas na sua Bíblia comigo. Vamos chegar aqui em 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 23. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23. Olha que interessante. 2 Samuel 7, 23. Se você não chegou ainda, preste atenção na leitura. 2 Samuel 7. Deixa eu ler o 22 e 23, para pegar a ideia. 2 Samuel, capítulo 7, 22. Quão grande és tu, ó soberano Senhor, não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo.
e assim tornaste o teu nome famoso. Realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Yahvé, Senhor, te tornaste o seu Deus. Então, Davi está dizendo que esse Deus, Yahvé, ele tem singularidade, ele é único, não existe outro igual a ele. Volta comigo para lá. Ele fala mais, esse Senhor é soberano, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Você pode até viver em rebeldia, você pode até fechar as portas para esse Deus, como a enfermeira fez comigo, mas um dia, essa porta será aberta, e você vai ter que se dobrar diante desse Senhor, e reconhecer, não mais para a sua salvação, mas você vai ter que reconhecer, que você esteve errado, que você esteve incrédulo, insubmisso, e não se submeteu a esse rei, e a porta será aberta. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, e vai dizer que Ele é o Senhor Deus da glória. E por último, o Davi está dizendo aqui, que esse Deus, ele tem autoridade. Talvez essa seja a grande dificuldade de nós aceitarmos isso. Deus, ele tem autoridade sobre todas as pessoas, ele tem autoridade para fazer das pessoas aquilo que ele quer, como ele quer, ele se dispõe dessas pessoas, de mim, da sua vida. Por quê? Qual é a razão bíblica para Deus ter autoridade sobre todas essas pessoas? O que está escrito? Pois foi ele quem fundou a terra, ele é o Criador, ele tem direitos autorais sobre a sua criação. Querido, esse é o primeiro passo, se você quer subir para permanecer na presença desse Deus Santo, você precisa fechar questão. Deus, ele é o Criador soberano dos céus e da terra. Tudo o que existe não é fruto de milhões e milhões e milhões de anos. Tudo o que existe é fruto do poder da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, e Gênesis vai narrando a história de como Deus fez todas as coisas. Mas temos que dar um passo além. O segundo passo, de acordo com Davi, que está levando a arca, representando a presença de Deus, chamando a atenção do seu povo. Quem é que pode subir e permanecer no santo monte de Deus? O segundo passo que ele diz, nós precisamos confiar nesse Senhor Criador, como Salvador suficiente. Olha a pergunta que ele faz: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? E ele então dá a resposta. Ele fala de 4 requisitos. Agora, você precisa prestar atenção numa coisa. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Por enquanto, Ele está sendo paciente. Segura sua Bíblia comigo, aqui, e vai algumas páginas para frente, em Abacuque. É um profeta pequeno, então você vai folheando aí, passa Jeremias, Ezequiel, e você vai chegar ali antes de Amós, Joel. Chegaram? Abacuque capítulo 1. Olha o que ele fala, no versículo 12 e 13. Ele está orando e pedindo a intervenção de Deus sobre a sua nação. E ele diz assim: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação, ele está se referindo à Babilônia, para executar juízo? Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo? Aí ele para, ele reflete e ele diz:
Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Por que Deus permite as coisas erradas? Ou por que Ele deixa as coisas erradas, o perverso, o ímpio, vivendo a sua vida como se Deus não existisse, batendo a porta na cara dele? A Bíblia nos ensina que Deus é longânimo, Deus é paciente, Ele tem dado oportunidade para que as pessoas possam ouvir, possam crer e possam mudar suas vidas, para terem a oportunidade de caminhar no caminho e ter acesso garantido à presença de Deus. Então volta comigo lá para o Salmo, e Davi então está dando esses requisitos. Quais são os requisitos para você entrar na presença de Deus? São 4. Primeiro, mãos limpas. Davi está enfatizando o exterior. As mãos limpas falam das nossas ações, das nossas obras, daquilo que nós fazemos no dia a dia. Será que os nossos atos, as nossas ações são puros, são limpos? O que você acha? Mas ele vai mais. Talvez a gente possa dizer, não, Titão, olha, minhas mãos hoje estão limpas. Mas e o seu coração? Ele está falando do interior. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem só vê a fachada. Lembra do rei de Samuel, o profeta, quando ele foi ungir um rei para Deus? Quando ele viu Aminadab, o filho mais velho de Jessé, aquele homem bonitão, grandão, ele olhou e falou, é ele, esse é o rei de Israel. E Deus falou, não fica olhando para a fachada, para a aparência, porque eu não vejo como as pessoas, eu vejo o que está no coração. Para subir e permanecer na presença de um Deus santo, Davi está dizendo que o nosso coração precisa ser santo. Mas ele vai mais, ele fala de um outro requisito. Não recorre aos ídolos. A ideia é a verdade. Porque ídolo nada mais é do que uma falsidade, uma mentira. Porque não existe vida no ídolo. E a Bíblia diz que aquele que adora ídolos se torna como o ídolo, falso. E a ideia básica é de trocar, é de fechar a porta na cara de Deus. Segura sua Bíblia aí, vai algumas páginas para frente em Jeremias, aí é mais fácil de você achar. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Acharam? Então, misericórdia para mim aqui. Então aí no capítulo 2, olha comigo, versículo 12, diz assim, deixa eu ler o 11, Deus perguntando para a sua nação, alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses, são ídolos, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz Yahvé, o Senhor. Por quê? O meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram. Lá no versículo 13, eles fecharam a porta na minha cara. A mim, a fonte de água viva. Segundo crime, cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rotas, rachadas, que não retêm água. Deus está dizendo para Israel e para nós, olha, quando nós nutrimos ou criamos ídolos no nosso coração, nós estamos trocando a glória, de Deus pela idolatria. Talvez você possa dizer, então, graças a Deus que lá em casa não tem nenhum ídolo. Talvez não tenha pregado na parede, mas Deus não olha a sua parede,
Ele olha o seu coração. Por isso, em terceiro lugar, Davi diz assim, em quarto lugar, Davi diz, mãos limpas, coração puro, não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Talvez sua versão está dizendo assim, não jura dolosamente. A ideia de dolo é a ideia de enganar, é ter más intenções com o próximo, é de puxar o tapete. Meus queridos, aí eu pergunto para vocês agora, quem de vocês que está aqui hoje à noite preenche esses requisitos? Quem de vocês tem mãos limpas para levantar e dizer, Deus, olhe as minhas mãos? Quem de vocês tem coração limpo, puro, para dizer, Deus, olha para mim, eu sou o cara? Quem é que de vocês, e eu estou me colocando junto, não faz ídolos no coração, e que quando as coisas apertam, não agem dolosamente? Quando eu me deparei com esse versículo, eu tenho que admitir diante de vocês e diante de Deus, que isso é uma má notícia. Que nós estamos numa situação muito ruim. Isso significa que ninguém pode subir e ninguém pode permanecer na presença de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Romanos capítulo 3, versículo 10, quer ir lá comigo rapidinho? Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim, logo depois de Atos, Romanos 3, verso 10. O que está escrito? Como está escrito no Velho Testamento, né? Não há nenhum justo. Não há pessoas justas. Deus olhou para a humanidade e Ele não viu ninguém. Essas são palavras de Deus. Por que não há justo? Nem sequer um. Versículo 23. Pois todos pecaram, essa é a razão. O pecado faz separação entre nós e esse Deus santo. Então, quando Davi pergunta, quem poderá subir? Quem poderá permanecer com esse Deus santo? Qual deveria ser a resposta? Qual deveria ser a resposta? Ninguém. Não tem ninguém capaz. Não tem ninguém justo. Não tem ninguém santo para estar na presença desse Deus. O profeta Isaías, não precisa abrir lá, no capítulo 64, verso 6, ele diz assim, nós somos como o impuro, o imundo, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, sem valor. Nós murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Essas são as más notícias do Evangelho. Você está perdido. Você não pode subir e nem permanecer na presença desse Deus santo. Os moradores de Bet-Semes entenderam isso. Davi entendeu isso quando ele fez aquele carroção. Ele entendeu que não é de qualquer maneira que você cultua a Deus. Mas aí então nós temos que falar das boas novas. Jesus Cristo é a boa nova. Jesus Cristo é a boa notícia. O Senhor Jesus, Ele fez o caminho por nós, e se tornou o caminho para nós. Entendeu a minha proposição? Todo aquele que caminha no caminho. Vamos falar comigo de novo? Todo aquele que caminha no caminho, tem acesso garantido para subir e permanecer com Deus. Não por causa dos nossos atos de misericórdia, não por causa da nossa bondade ou justiça, porque ninguém tem, não há justo, nenhumzinho sequer, porque todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Por isso hoje à noite nós cantamos, foi na
cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Você já abriu os ouvidos? Você já abriu os olhos para Jesus? Você já abriu os olhos para enxergar que a cruz do Calvário só existe por causa da sua culpa, dos seus pecados? Porque Pedro diz assim, olha, ele mesmo, se referindo a Jesus, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para os pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então Pedro está ensinando a substituição. Ele é o Cordeiro de Deus que tomou sobre si todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser absolvidos, para que nós pudéssemos ser justificados, perdoados, e andar no caminho, tendo acesso garantido, para subir e permanecer na presença desse Deus maravilhoso. Então, volta comigo rapidinho lá para o Salmo. Davi diz assim, essa pessoa que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, versículo 5, essa pessoa receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará o quê? Justiça. Mas como é? Então não estou entendendo nesse negócio. Se eu não tenho justiça, como é que eu vou ser abençoado? Nós podemos ser abençoados em Jesus Cristo, porque Ele é o único que levantou as mãos puras para o Pai. Ele é o único que abriu seu coração e puro coração para Deus, que nunca jurou dolosamente. A Bíblia diz que não se achou pecado em Jesus. Por isso Ele é o nosso substituto perfeito. E Deus pode então imputar, colocar na nossa conta a justiça do Filho. Se você crê no Senhor Jesus, o Senhor da glória, como Salvador maravilhoso, todo o crédito da obra de Jesus é colocado na sua conta. E Deus passa a olhar para você em Cristo Jesus. E Ele diz, pode subir e permanecer na minha presença, porque agora em Cristo eu vejo você santo. Entenderam isso? Jesus fez o caminho por nós. Essa é uma outra passagem que eu quero ler com você, muito interessante. Hebreus, vai algumas páginas para frente. Hebreus, capítulo 9. O escritor vai fazer um contraste entre os sacerdotes, o sumo sacerdote, no caso aqui, do Antigo Testamento, e o sumo sacerdote Jesus. A partir do 7 ele diz assim, olha, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, porque o sumo sacerdote também era pecador, e pelos pecados do povo, que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, um véu estava ali impedindo, como uma porta fechada. Isso é uma ilustração, diz o escritor, para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos lá no Velho Testamento não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, da nova aliança. Aí então, versículo 11, quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele, Jesus, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O Senhor Jesus
como sumo sacerdote, depois da sua morte, ele foi lá no céu, na presença do Pai, para representar cada um de nós. Ele é o nosso substituto. Ele abriu o caminho e ele se tornou o caminho. Você está nesse caminho? Você está andando no caminho? Terceiro e último passo que Davi fala, para a gente poder subir e permanecer na presença do nosso Deus. Está lá nos versículos 7 até o 10. Submeter-se ao Senhor como Rei glorioso. Sabe de uma coisa? Como eu falei, tem muita gente que tem dificuldade disso, porque nós nunca tivemos rei. Mas essa linguagem é muito comum para aquele pessoal daquela época. Quando fala de Deus ser Rei da glória, está dizendo que Ele tem autoridade sobre a sua vida, é Ele que manda, tem que ser do jeito dEle, não tem negociação. Lembra de Davi? Ele foi negociar com Deus, querer construir um carroção, quando Deus disse que não era através de um carroção que conduzia a arca. Ele pagou por causa disso. Ele viu uma pessoa ser fuzilada, queimada por causa da glória de Deus. Os moradores de Bet-Semes, a mesma coisa. Então eu quero chamar a sua atenção nesse sentido. Qualquer coisa que você faz no seu trabalho, nos seus estudos, no seu casamento, na sua vida, qualquer coisa que você faz, se isso não é para a glória de Deus, é pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu preciso ensinar para essa igreja o que é casamento. Casamento não é morar junto. Casamento não é um test drive. Casamento é uma coisa muito séria, que glorifica esse Deus que é santo. Então nós precisamos buscar nos submeter a esse Deus e dizer: Deus, não pode ser do jeito que eu quero. Eu estou querendo conduzir a minha vida nesse carroção novo. Você vai ser queimado. A porta vai estar fechada. Eu preciso, humildemente, reconhecer que esse Deus é o Criador. E só pelo fato dele ser o Criador, ele já tem direito sobre a sua vida. Eu preciso reconhecer e me submeter a esse Deus como santo e salvador. Não são os meus méritos, porque eu não os tenho. E de mim mesmo, eu não poderia subir e não poderia estar. Mas Ele fez tudo para que eu pudesse estar lá na presença dEle. Ó grande Salvador! Agora, eu preciso submeter a esse Deus. Eu preciso abaixar a minha cabeça e dizer: Senhor, eu quero te obedecer. Haja o que houver, custe o que custar. Eu vou endireitar a minha vida. Eu quero te glorificar. É isso que Davi está falando. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas. Você está vendo aqui uma convocação. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Tem uma explicação interessante, eu gosto dessa explicação. Nesse primeiro momento, nessa primeira convocação, talvez Davi nem soubesse disso, mas há uma implicação de que esses portais que estão sendo clamados para se abrirem é o portal do céu, que desde Adão está fechado por causa do pecado. Os anjos estão guardando esse caminho, e quando eles ouvem lá no céu: abram ó portais eternos, os anjos já pegam suas espadas flamejantes e diz: quem é que é esse cara aqui que quer entrar aqui? Ninguém pode entrar aqui no céu. Mas aí um coro grita: quem é o Rei da Glória? E há uma resposta maravilhosa: é o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Os portais do céu se abriram para o Senhor Jesus, como nós lemos em Hebreus. Ele foi até a presença do Pai, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E ele disse: Pai, está consumado. Eu paguei um preço para que aqueles que o Senhor me deu pudessem subir e permanecer na tua presença. Mas tem uma segunda implicação nesse salmo.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, mas um dia ele voltará. E por isso, no versículo 9, ele grita de novo: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Essas portas simbolizam as portas da cidade de Jerusalém. O rei está gritando para todos os portais: abram-se, abram-se para que o Rei da Glória possa entrar. O que impede hoje à noite, na sua vida, de você abrir o seu coração, abrir a sua vida para o Rei entrar? Sabe quando vai chegar a visita na casa da gente? E lá na sala está cheio de roupa para passar? Eu estou usando a ilustração da minha casa. Sabe o que você faz? Você pega aquelas roupas tudo e corre lá no quarto e joga as roupas tudo e tranca a porta. Porque você não quer que ninguém veja aquela bagunça, não é verdade? Você joga uma coisa para lá e você... Mas o Senhor Jesus, Ele quer entrar justamente no quarto bagunçado. Ele quer entrar naquelas áreas da nossa vida. Porque Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para curar. Ele quer entrar e Ele quer arrumar a bagunça. Porque Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus amoroso. E mais uma vez, agora se pergunta lá da cidade: quem é esse rei para eu dar autoridade para entrar na minha vida? E a resposta é: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E Ele quer entrar. Ele quer entrar. Meus queridos, Davi, o rei de Israel, teve um aprendizado naquele dia. Ele entendeu que Deus é santo. Ele entendeu que não é de qualquer maneira que se sobe e se desfruta da presença de Deus. Davi aprendeu que o Senhor é santo, santo e santo. E que ele precisava mudar a sua vida para que Deus fosse honrado. Por isso ele convida cada um de nós a dar esses passos, a reconhecer que o Senhor é o Criador soberano dos céus e da terra, inclusive da sua vida, e que você pertence a Ele, fechando as portas na cara dele agora, ou não, mas um dia as portas terão que ser abertas. Você precisa aprender a confiar nele como Salvador. Talvez você tenha que chegar diante dele hoje à noite e dizer: Senhor, eu entendi que eu não sou justo, eu não tenho justiça, eu não tenho méritos para chegar na tua presença, eu sou pecador e tudo que eu faço é errado. Mas eu preciso de Jesus, eu preciso do teu Filho, porque Ele pode me substituir, Ele pode creditar na minha conta negativa todo o crédito que Ele tem, porque Ele fez uma obra perfeita, que o Senhor está satisfeito. E aí então daqui para frente, é nos submeter a esse Salvador, como Rei da Glória. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Deixa-me fazer 4 aplicações bem rápidas para nós, do que nós estudamos hoje à noite. Primeiro, mais uma vez eu quero chamar a sua atenção, a abrir o seu coração para o Rei da Glória. Aquela assistente fechou a porta na minha cara. Eu acho interessante que se fosse qualquer outro líder religioso, as portas estariam abertas. Mas quando a gente fala que é pastor, as portas se fecham. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar as portas são fechadas para Cristo. Mas um dia, essas portas serão abertas. Hoje é o tempo da oportunidade. O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Ele não vai arrombar, mas Ele está dando oportunidades. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir, Ele diz: eu vou entrar e vou cear, ter comunhão com você. Quando nós abrimos a porta para o Senhor Jesus, iniciamos a caminhada no caminho. Segundo lugar, para você que já tem essa caminhada com Jesus, a minha palavra é: continue marchando, não desanime. A luta é grande, ela às vezes é até injusta, mas continue marchando. Lembra quando Israel saiu do Egito
E logo, logo eles pararam e começaram a reclamar e viram um mar ali na frente. Deus falou para Moisés: fala para o povo que marche. Nós ainda não chegamos em casa. Continue marchando, não desista. Tenha bom ânimo. Quero fazer um alerta também para você. Seja um bom testemunho. Você diz que é crente. Você diz que foi lavado pelo sangue de Jesus. Você diz que está no caminho. Então as suas obras, a sua vida, não em perfeição, mas em submissão, precisa refletir a glória de Deus. Deus falou isso. Nós temos uma responsabilidade diante dos incrédulos de viver uma vida santa. Jesus falou isso, que a sua luz tem que brilhar para que os incrédulos possam olhar para você e falar: eu quero ser crente, porque esse cara realmente ele crê em Jesus. Deus é pai dele. Ele fala que as nossas boas obras vão refletir a glória de Deus e as pessoas vão glorificar o Pai que está nos céus. Por último, eu quero estimular você para viver numa expectativa da volta do Rei da Glória. Há uma promessa. Os judeus sabem dessa promessa. Está lá em Ezequiel, a gente não vai ler, mas você pode ler isso em casa, 40 final, em que o profeta diz que a glória do Senhor vai entrar no templo pela porta que dava para o lado leste. É essa porta aí. Deixa-me mostrar para você numa figura maior. Mas, ó Titão, para aí, a porta está trancada, fechada. Sabe quem fechou essa porta? O Império Otomano. Nesta época, no sexto século, no século XVI, o Império Otomano, os turcos, eles eram quase que donos de toda a Europa, eles tinham um poderio muito grande, eles são muçulmanos, islâmicos, e eles dominavam o Oriente Médio, eles dominavam Jerusalém. E olha que interessante, eles conheciam eles conheciam a profecia do profeta Ezequiel, de que um dia o Messias entraria por essa porta, e seria rei sobre Israel. Sabe o que eles fizeram? Eles mandaram fechar a porta. A porta está fechada até hoje. As pessoas que vão lá, batem foto dessa porta. É chamado Porta Dourada, ou Portão de Ouro, ou Portão da Misericórdia, outros chamam de Portão da Salvação. Porque tem uma profecia, uma promessa, de que o rei vai entrar por ali. Sabe o que eles fizeram mais ainda? Para que o rei não entrasse lá? Não sei se você está conseguindo ver, mas isso aqui, ó, é um cemitério. Sabe por que eles construíram um cemitério ali? Porque eles conhecem a profecia bíblica. E eles sabem que Jesus, ou o Messias, como sumo sacerdote, pela lei, não pode entrar num cemitério, porque ele se tornaria impuro. Igual aquela enfermeira. Não! Porta fechada na cara. Mas a Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus vai voltar. Mas, Titão, como é que ele vai atravessar esse cemitério se não pode? A Bíblia diz que vai haver um terremoto. Vocês já leram isso em Apocalipse? Vai ter um terremoto e a cidade vai partir em dois. Alguns acreditam, e eu também, que esse terremoto vai dividir o cemitério. E ele vai entrar na porta. Essa porta, ela dá acesso para o Monte das Oliveiras. Foi justamente onde Jesus passou a última noite dele. Orou ao Pai. Possivelmente eu penso que ele saiu por essa porta para ir para o Monte das Oliveiras, naquela noite fatídica em que ele orou e os seus discípulos dormiram, em que a nação de Israel estava planejando matá-lo. Vocês lembram disso? Fecharam a porta na cara dele. Meu querido, ninguém consegue viver eternamente com a porta fechada. Ou você abre a porta por bem, ou um dia você vai ter que abrir essa porta, não para receber uma boa notícia de salvação, mas para receber uma notícia de condenação. O Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, porque você me rejeitou, porque você fechou as portas na minha cara. Agora não é tempo de oportunidade, acabou. Agora é tempo
de julgamento. Pare e pense na sua vida. E nós vamos cantar mais uma música que retrata um pouquinho esses últimos versículos. Abra a porta da sua vida, abra a porta do seu coração, para o Rei da Glória entrar. Quem é que pode entrar? Quem é que pode subir, entrar e permanecer ao Deus da Glória, junto com o Deus da Glória? Somente aquele que caminha no caminho. Quem é aquele que é o caminho? O Rei da Glória. Quando nós o temos como Salvador, o caminho está livre e nós temos um acesso para subir e para permanecer na presença desse Deus Santo. Amém?